Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, de Gabriele Amorfi. 11º dia. A fé dos pequenos. Deus prefere decididamente os pequenos, os pobres, as pessoas que, segundo os critérios humanos, não importam. Era justo, portanto, que o primeiro anúncio do nascimento do Messias ocorresse em meio ao povo hebreu, e esse é um dos principais significados de todo o episódio. Porém, depois nos são reveladas as preferências de Deus na escolha dos primogênitos. Na época, apesar da importância dos pastoreios na economia de Israel, os pastores não tinham boa fama. Basta lembrar que não podiam ser eleitos juízes nem dar testemunho nos tribunais. Nas palavras de hoje, podemos dizer que não tinham direitos civis. E justamente a eles Deus fez a revelação angélica com as seguintes palavras. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso nos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 10 a 12. Isaías já havia profetizado entre os sinais messiânicos que o Evangelho seria anunciado aos pobres. Aqui temos a sua primeira realização, e os pobres estão sempre dispostos a crer e a mover-se. O sinal de reconhecimento é bastante significativo, não é genérico, como nos poderia parecer. Além de indicar a pobreza humana daquele menino, orienta os passos para encontrá-lo. Até mesmo nas famílias mais pobres, quando uma mãe esperava um filho, preparava-se um cesto, um berço para colocá-lo. E o fato de que o menino tivesse sido colocado em uma manjedoura queria dizer não só que era uma criança pobre, mas também que estava entre as pessoas em trânsito. Chegando a Belém, não seria difícil informar-se se havia uma mulher que estava perto de dar à luz e obter indicações sobre seu paradeiro. Os pastores veem e creem. Veem um pequeno chorando e creem que é o Messias prometido. Felizes por estarem ali. São os primeiros que se convertem em pregadores de Cristo. Anunciando a boa nova de que o Salvador nasceu. Falam com simplicidade do que ouviram dos anjos e do que viram, sem temor ou pudor humano. Não se incomodam se acreditarão neles ou se farão troça. Basta-lhes dar o testemunho dos fatos. Foi graças a eles que conhecemos o maravilhoso canto. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 14. Este canto será sempre repetido em nossa liturgia, e os pastores jamais serão esquecidos nas representações do presépio. As palavras angélicas parecem quase programáticas. São elas mesmas um compêndio da obra de Cristo, que vem para dar glória a Deus e paz aos homens. Dois objetivos intensos e estreitamente ligados, somente glorificando a Deus e observando as suas leis, haverá paz no coração de cada homem na sociedade. Quando os homens reconhecerem a Deus como Pai, perceberão que são irmãos e viverão como tais. O episódio da visita dos pastores se encerra com uma frase um tanto misteriosa, que Lucas também repete como conclusão do encontro de um Jesus de 12 anos no templo. Parece querer nos dizer que o coração de Maria é o cofre que conserva aquelas lembranças. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Esse versículo nos comunica uma meditação sapiencial que Maria faz dos diversos episódios da vida de seu filho. Parece, no entanto, que o evangelista quis nos revelar a fonte de suas informações. Não nos esqueçamos de que Lucas, no início de seu evangelho, afirma que escreve os acontecimentos, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio
testemunhas oculares. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 2. Insiste em relação a isso, acrescentando que resolveu escrever, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio. Queremos reforçar esses passos, pois é muito importante conhecer a fonte das informações de São Lucas, não somente em relação ao episódio dos pastores, mas a respeito de toda a parte de seu livro, conhecida como o Evangelho da Infância, ou seja, em relação ao que acabamos de dizer. A lembrança das testemunhas oculares, abre parênteses, Lucas não se contentou com os testemunhos indiretos, fecha parênteses, e da investigação desde as origens confirma o que dizem os padres da Igreja e exegetas, que afirmam que a fonte de informação de Lucas foi a própria Virgem. Resumo as palavras de Aristide Serra, um biblista contemporâneo, professor da Pontífica Universidade de Mariânio, que afirma: dentro da primeira comunidade apostólica, Maria era a única testemunha ocular da encarnação e dos anos da vida privada de Jesus, enquanto eram muitas as testemunhas de sua vida pública. Pentecostes possibilitou a todos não apenas compreender profundamente, mas testemunhar o que tinham visto e ouvido, ainda que nem todos tivessem sido chamados a evangelizar. Além disso, Maria demonstra no Magnífica que está plenamente consciente das grandes coisas que Deus lhe havia atribuído. Incumbia-lhe, por exemplo, o dever, tão mencionado pelo Antigo Testamento, de transmitir de geração em geração as grandes obras de Deus. Com essas premissas, não parece possível imaginar que a Virgem permanecesse calada, voltada a si mesma, protetora dos mistérios divinos de que havia sido protagonista. É claro supor, por outro lado, que derrama sobre a Igreja os tesouros que guardava o seu coração e que não lhe pertenciam. Por isto, é justo imaginar Maria sempre pronta a testemunhar os fatos aos apóstolos e àqueles que, para ensinar ou escrever, recorreriam a ela como a única fonte segura. Sabemos que Lucas estava sempre entre eles. Não deveríamos nos surpreender ao saber que, depois de tudo o que Lucas escreveu sobre a Virgem, há uma tradição que o considera como o pintor de Maria. Em muitas igrejas veneram-se imagens marianas que recebem o título de Virgem de São Lucas. São sempre ícones do tipo chamado Odogétria, que indica o caminho. Os mais antigos remontam ao século VI e os mais famosos aos séculos XII e XIII. Está claro que não são obras de São Lucas, que foi o pintor de Maria, em razão de ter escrito os principais fatos de sua vida. Reflexão sobre Maria. É a primeira que nomeiam os pastores quando se aproximam da gruta. Parece que é ela que apresenta Jesus, iniciando assim a sua preciosa missão. Aquele menino nascido de seu ventre não lhe pertence, pertence ao Pai e à humanidade. Em vez de olhar para ele com olhos possessivos, apresenta-o e o oferece, colaborando desde o princípio com a sua missão. Reflexão sobre nós. É preciso que nos façamos pequenos, fazermos-nos criança, para compreender os segredos de Deus. Isso implica uma disponibilidade e uma humildade que todos nós possuímos. A vida da Igreja nos apresenta também a muitas pessoas eruditas ou com cargos de grandes prestígios e responsabilidade, incluindo reis e princesas, dotadas da tamanha humildade de coração e disponibilidade para Deus, que estariam aptas a compreender e a viver sua doutrina. Os pastores vêm e dão seu testemunho. Maria conhece e não hesita em revelar as grandezas de Deus. Todo cristão deve sentir-se no dever de dar testemunho da fé que o anima.